Bom, vamos para mais uma aula aí no Godoy Flix. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinesiologia, tá? É importante entender isso para quem tem interesse, principalmente para treinadores aí, educadores físicos. Estudantes também, né? Mas é muito interessante a gente entender esses planos de movimento. O que são esses planos de movimento? Os planos de movimento são planos de corte, onde a gente corta em posição anatômica, né? Posição anatômica é a posição ereta, com as palmas da mão voltadas para frente. As palmas da mão voltadas para frente é a supinação da mão, tá? A gente precisa entender esses planos de movimento para a gente entender em qual eixo que está trabalhando tal articulação, qual plano a articulação está trabalhando, e assim a gente consegue quebrar os exercícios e analisar de uma forma mais interessante. Então, esses planos de movimentos estão envolvidos com o movimento do cotidiano, e a gente vai falar um pouquinho deles, tá? É interessante saber, é interessante aprender, conhecimento nunca é demais. Mesmo para nutricionistas ou alguém, é importante estar sabendo, tá? Esses planos de movimento é algo a mais que você vai buscar e você, com certeza, depois de você entender, você vai começar a analisar os movimentos na academia, um movimento esportivo, uma corrida, de uma forma diferente. Vamos direto para os planos. Bom, a gente tem três planos aí, os três principais planos de corte, de secção, que é o plano sagital, o plano frontal e o plano transversal. Vamos tentar entender esses planos. Primeiro, o plano sagital. O que é o plano sagital? O plano sagital, ele vai dividir o nosso corpo em direita e esquerda. É um plano medial, é um plano mediano, né? Ele passa aqui, lembrando que o centro do corpo é a região medial, então ele vai passar aqui e cortar o corpo em direita e esquerda. Por exemplo, um exemplo aqui bem bacana. Trouxe dois chocolates que eu gosto pra caramba, Prestige e Choquito. Se a gente tem o corpo humano aqui, de frente para vocês, e o plano sagital vai passar, ele vai dividir em direita e esquerda. E o que isso vai levar? A partir do momento que ele divide o corpo em direita e esquerda, como está aqui, direita e esquerda, a partir disso a gente tem um eixo que vai passar paralelamente nele. Se eu estou aqui, o corte foi direita e esquerda, vai passar um eixo longitudinal nele, né? Um eixo também chamado de látero-lateral, que é um eixo paralelo a esse corte. Por exemplo, a gente tem aqui o plano sagital, lado direito, lado esquerdo. E esse em vermelho é o eixo passando em cima da articulação do joelho. E esse eixo ele vai passar em todas as articulações, tornozelo, joelho, quadril, cotovelo, ombros, coluna. Então é um eixo de fixação. Ele vai passar aqui nas articulações e esse eixo é conhecido como látero-lateral ou eixo longitudinal. Então ele vai passar aqui e cortar paralelamente. É um eixo perpendicular, né? 90 graus. E nesse eixo, a gente tem movimentos de flexão, extensão, flexão plantar, né? Flexão plantar é a palma, a ponta dos pés para baixo, né? Flexão plantar. E dorsiflexão, que é a ponta dos pés para cima. Então, flexão plantar, dorsiflexão. E os movimentos de flexão e extensão, né? Por exemplo, se a gente tem esse eixo cortando aqui a articulação dos joelhos, a gente vai trabalhar, imagina esse eixo, é um eixo, um ponto fixo, e a articulação só trabalha rotacionando esse eixo. Ou seja, se ele está nesse ponto fixo, a gente vai poder fazer só flexão e extensão nesse eixo de movimento. Por exemplo, vamos supor que o eixo passou aqui no meu cotovelo, ele passou aqui no meu cotovelo dessa maneira, o eixo ele está assim. Eu só vou conseguir rotacionar esse eixo na flexão de braço ou na extensão de braço. Então é flexão e extensão porque esse eixo ele está aqui, perpendicular, 90 graus. Então eu vou conseguir flexionar e estender. E quais articulações esse eixo trabalha? Esse eixo ele vai trabalhar na articulação da coluna, por quê? Se a gente passa esse eixo aqui, a coluna, vamos supor, a coluna está ali atrás, ele passou esse eixo, ele está aqui. Eu vou conseguir fazer flexão de coluna e extensão, porque eu estou rotacionando esse eixo, eu estou rotacionando ele, então flexão e extensão da coluna. Ombro, a mesma coisa, esse eixo ele está aqui, eu vou rotacionar esse eixo,
flexão de ombro, extensão de ombro ou hiperextensão também, que é além da extensão máxima, tá? Então, flexão e extensão. Quadril, a mesma coisa, esse eixo ele vai passar aqui no meu quadril, eu vou conseguir fazer a flexão de quadril, né? Levantando as pernas também, flexão de quadril e extensão de quadril, flexão e extensão. Cotovelos, como eu expliquei, esse eixo vai passar aqui, aí eu vou conseguir fazer a flexão e extensão desse cotovelo. Joelho, por exemplo, ele passou aqui no joelho, esse é o joelho desse carinha forte aqui, eu tentei desenhar, esse cara ficou com a cintura meio larga, né? Usou muita insulina, enfim. Esse aqui é um carinha dividido aqui no plano sagital, no eixo látero-lateral, ou seja, direita e esquerda. Passou no joelho. Então ele vai conseguir rotacionar esse eixo, fazer a flexão de joelhos para trás, né, que é o joelho para trás, e a extensão. Por exemplo, a cadeira flexora na articulação do joelho, ela trabalha na flexão de joelhos e a cadeira extensora trabalha na extensão de joelhos. Então ela trabalha nesse eixo látero-lateral. Outra articulação que esse eixo passa, tornozelo. Por que o tornozelo? Como eu expliquei, dorsiflexão, flexão plantar nos pés. Os pés em neutro, flexão plantar, ponta dos pés para baixo, dorsiflexão, ponta dos pés para cima, tá? E punho, punho também. Por quê? O punho ele também faz a flexão. Flexão de punho, extensão de punho, flexão de punho, extensão de punho. Então, vocês viram que esse eixo trabalha nessas articulações com esses movimentos, porque o eixo passa dessa maneira na articulação, tá bom? São pontos de trabalho, a gente precisa entender esses planos e os eixos que trabalha nesse plano e as articulações envolvidas para a gente analisar um movimento. E cada articulação tem um grupo muscular envolvido, tem uns músculos envolvidos, aí a gente vai mais a fundo, que são os músculos em ações, agonistas, antagonistas, enfim. A gente tem outro eixo, outro plano, quer dizer, o plano frontal, ou também chamado de plano coronal. Então é o plano frontal ou coronal. Esse plano é esse plano aqui. Eu tentei desenhar, ficou meio merdinho esse desenho aqui, mas eu fiz um outro aqui. Esse plano frontal vai dividir o corpo em anterior e posterior. Então ele vai passar, esse plano, ele vai passar aqui no meio e me dividir o corpo em anterior e posterior, tá bom? Se eu estiver na posição anatômica, anterior e posterior. É como está esse desenho aqui. O plano cortou em anterior ao peitoral dele, ombros, braços, né, pernas, nariz, olho aqui para frente, e posterior, deltoide posterior, dorsal, glúteo, posterior de coxa, enfim. Então ele cortou em anterior e posterior. Vamos pegar aqui o nosso carinha Choquito e Prestígio. Vamos supor que ele está de lado. Esse é o lado do peitoral, esse é o lado da dorsal. Então ele foi dividido no plano frontal em anterior e posterior. Entenderam? Bom, quando a gente divide esse plano frontal em anterior e posterior, a gente tem o eixo antero-posterior nele. Por que antero-posterior? Como eu disse, o eixo ele vai passar paralelo a esse corte, tá bom? Então, como esse eixo vai passar antero-posterior, significa que ele vai vir de frente para trás, na parte anterior para a parte posterior, como essa linha vermelha aqui, ó. Ele entrou na parte anterior e saiu na parte posterior nas articulações. Ele vai passar na articulação da coluna, do ombro, do quadril, do joelho, do tornozelo, enfim, do cotovelo. Então, vai ter vários eixos em cada articulação aqui, nesse eixo antero-posterior, tá bom? Então, a gente entendeu que esse eixo ele vai passar paralelo, de frente para trás. Eixo antero-posterior. O eixo no plano sagital é látero-lateral, porque divide em direita e esquerda, aqui divide o frontal, o plano frontal divide o corpo em anterior e posterior, e o eixo que trabalha nesse plano é o antero-posterior. Quais são os movimentos desse eixo? Se a gente tem esse eixo entrando dessa maneira aqui, o que a gente vai conseguir fazer para rotacionar essa articulação? Vamos supor que esse eixo ele entrou na frente do meu ombro aqui. Se ele entrou na frente do meu ombro antero-posterior, eixo antero-posterior, eu vou conseguir rotacionar esse eixo
Então eu vou conseguir fazer abdução e adução nas articulações, tá bom? Então esse eixo faz principalmente adução e abdução, como eu acabei de mostrar. Flexão lateral na coluna, porque se esse eixo passou aqui, eu consigo fazer flexão lateral para os dois lados, flexão lateral direita, flexão lateral esquerda, porque esse eixo ele está passando paralelamente ao corte. Deu para entender? Também vai fazer desvio ulnar, que é o punho desvio ulnar para fora, desvio radial para dentro. A palma da mão reta, desvio ulnar para fora, desvio radial para dentro. Porque esse eixo vai estar passando assim, então eu vou conseguir rotacionar para fora e para dentro, porque o eixo vai estar passando aqui de frente, tá bom? Eversão e inversão, que aí já é no tornozelo, né? A inversão é quando a gente rotaciona os pés para dentro e a eversão quando rotaciona para fora, tá? Em quais articulações esse eixo entra? Esse eixo vai ter ação na coluna, como eu expliquei, ele vai entrar aqui, flexão lateral. Ele vai ter ação no ombro, porque ele vai entrar de frente, abdução e adução. Abdução e adução. Abdução é abrir, né? E adução é fechar. Ele vai ter no quadril também, tá? Flexão, se ele passou aqui no meio, flexão lateral de quadril, flexão lateral de quadril. Ele vai passar no tornozelo, como eu expliquei, inversão e eversão. E também no punho, como eu expliquei, desvio ulnar e desvio radial, tá bom? E o último plano, o nosso terceiro plano, que é o plano transverso ou plano transversal. Esse plano transversal, ele divide o corpo em superior e inferior. Então ele corta a gente no meio. Em superior e inferior. Esse plano tem o eixo crânio-caudal. Por que crânio-caudal? Crânio-caudal é a parte inferior. Então é um eixo crânio, é um caudal. Eixo crânio-caudal porque corta a gente no meio. E